Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua Mãe, Maria Santíssima, nossa Mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje vou falar de um tema muito importante. Estamos na Semana Santa, Semana de Páscoa, e então vou ler aqui um capítulo das Sagradas Escrituras que fala da entrada de Jesus, da entrada messiânica em Jerusalém, e vou dar uma explicaçãozinha e da importância que é de nós irmos à missa aos domingos, não só em Semana Santa, mas amanhã é dia de Ramos. Então, vamos à Santa Missa e vamos também participamos na procissão de Ramos, para recordar aquele recordatório que se faz, que a Igreja comemora todos os anos, a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, um burrinho, e então, de onde as pessoas estendiam os mantos e apanhavam ramos de árvores para alabar a Jesus, para dar glória a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei, montado num jumentinho. É muito importante. Naquele tempo eles pensavam que ia vir um Messias para salvá-los da perseguição dos reis, de Herodes e todas essas coisas, mas foi o contrário. Veio um rei, para um rei humilde, manso, montado num burrinho. Não foi aquele rei que eles esperavam, talvez montado num cavalo com a espada. Nada disso, ao contrário. Então, é muito importante que nós nos preparemos para esta Semana Santa, que vayamos ao confessionário, façamos um exame de consciência e vayamos ao confessionário confessar os nossos pecados, para assim poder receber a Cristo na Eucaristia, porque é a Cristo que recebemos, não é uma simples hóstia, não? Recordemos que Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, quando estava com os apóstolos. E então ele diz que repartiu o pão, deu um pedacinho a cada um, dizendo que isso é seu corpo, que será entregue, e depois a copa de vinho, repartiu, dizendo que isso será o seu sangue, que será derramado para perdão de muitos. Então, faça isto em memória minha. Então, Jesus, noutras passagens, diz que isso é o seu corpo e seu sangue verdadeiro, que coma do seu corpo e beba do seu sangue tem vida eterna. Então, nós é o nosso dever cumprir essa grande verdade como cristãos, para salvar a nossa alma, para purificar os nossos pecados, para lavar os nossos pecados. Recordemos que no Antigo Testamento havia os antigos sacerdotes que ofereciam sacrifícios a Deus para perdão dos pecados. Podia ser um par de pombas ou um cordeiro que lo sacrificava, mas o pecador tinha que ir com o sacerdote dizer o pecado, e o sacerdote então matava o animal e oferecia como sacrifício em reparação dos pecados do pecador. Isso era uma confissão, eram os animais que pagavam, mas isso era na antiga aliança. Na nova aliança é onde Jesus é oferecido como vítima para perdão dos nossos pecados. Então, Jesus veio ao mundo, sofreu
passou todo esse martírio por nós para salvar-nos, e Ele deu a sua vida por nós, morreu por nós para resgatar-nos. Então, como nos resgata? Instituiu a Eucaristia, fundou na Igreja, deixou os sacramentos para nós sermos salvos, e nos deixou um reino de sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote e deixou um reino de sacerdotes para exercer o seu ministério na Igreja, e também lhe deu poder para confessar: a quem perdoar os pecados quedam perdoados, e a quem los retenga quedam retidos. Então, isso é uma grande verdade. É o sacerdote que está consagrado a Deus, tem as suas mãos consagradas a Deus para absolver-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos nossos pecados, se fizermos um exame de consciência arrependidos e vamos ao confessionário a confessar nossos pecados. E então é importante, não só em Semana Santa, senão toda a nossa vida, pelo menos uma vez por mês ou a cada 3 meses, e para nós confessar e estarmos limpos do pecado. Recordemos que a vida neste mundo são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã. Então é bom nós estarmos preparados. Então, para não alargar muito este vídeo, vou ler aqui a parte que eu disse das Sagradas Escrituras, que tem a ver com a Semana Santa, que amanhã é domingo de Ramos. Então, eu vou ler aqui é São Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11. A entrada messânica, quando já se aproximavam de Jerusalém, peço desculpa que tive quase um mês sem gravar, porque problema de um dente, e não me fizeram trabalho bem, e ficou um pedaço de metal aí preso no dente, e durei 3 semanas, e isto se me inflamou tudo até a garganta, e caso ainda não me sai bem a voz, ainda estou assim um pedacinho, estou em tratamento, mas já vai melhorando. Foi um erro do dentista que não viu fazendo a limpeza, ficou algo preso no dente, e eu fazia o tratamento com antibiótico e de nada não desinflamava. Tive 3 semanas e tive que ir ao hospital às urgências, e então eles lá viram e arrancaram e pronto. E graças a Deus já estou caso bom. Ainda a garganta ainda não falo bem claro, tenho assim como qualquer coisa aqui meio duro, mas pronto, é por isso. Então que peço desculpa se há algumas coisas que eu não pronunciei, não saia bem a voz. Então vou seguir. Chegar a Betfage, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, respondereis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isto sucedeu para que se cumprir o que for anunciado pelos profetas: dizei, ó filhas de Sião, aí vem o teu rei ao teu encontro, manso e montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram as suas capas sobre eles, e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão
estendia as suas capas no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo chão, e tudo quer os que iam à sua frente, quer aqueles que o seguiam, dizia em altos brados: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. Quem é este? Perguntavam. E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, de Galileia. Isto é a palavra de Deus. Te alabo, Senhor Jesus. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento das Sagradas Escrituras e da nossa Santa Igreja Católica, e que tenhamos formação católica, que aprendamos a ter formação católica. Se formando, eu aconselho a todo aquele pai e mãe da família que queiram aprender e ter formação católica, que lê primeiro o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja, porque assim, todo aquele que lê a Bíblia por sua conta tende a afastar-se, a interpretar o contrário. Então, o Catecismo da nossa Santa Igreja cita muitos capítulos, versículos bíblicos. Então, é uma guia. É muito importante nós ter conhecimento e que todos sejamos católicos de verdade, não de palavra nem por tradição, que todos vão à Santa Missa, porque a glória a Deus se dá na Igreja, em Cristo Jesus. Aqui está escrito em Efésios capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Então, todo aquele que diga que a Igreja não é preciso, que só basta confessar a Deus diretamente e não precisa ir à missa, é mentira, são palavras suas, porque Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos para nós vivermos, para poder sermos salvos. Então, todo aquele que diga o contrário são palavras suas, palavra de homem, não é palavra de Deus, porque a Escritura diz tudo o contrário. Então, é importante que todo aquele que queira ter formação católica para estes tempos difíceis que estamos vivendo, porque hoje em dia os nossos avós, os nossos pais, a pensar que muitos não sabem ler nem escrever, eles iam à missa todos os domingos, confessava, nos ensinava, incluso rezávamos em família. Então, até a bênção do filho para o pai, ou para o padrinho, ou para os tios, antes se via esses valores cristãos, hoje em dia se han perdido. Incluso na minha ilha, de onde eu sou, na Ilha da Madeira, dizem que isso já não se usa. Então, isso é uma ignorância, porque a bênção de Deus é muito importante, que um filho peça a bênção a Deus, um tio, e a gente responde que Deus te abençoe, pois que é abençoado por Deus. A bênção de Deus não é de nós. Então, é muito importante que todo católico tenha formação católica e que aprenda a conhecer a sua fé e que ensine aos seus filhos para estes tempos difíceis que nos vêm, que querem ensinar coisas contrárias aos valores cristãos, às crianças. Querem querem danhar a mente aos crianças, ensinando coisas que não se deve.
é isto que estamos a ver nas escolas e tudo. Essa coisa de chico com chico, chico com chico e chica com chica. Homem com homem, mulher com mulher. Isto é grave. Então querem pôr aquilo como algo normal. E incluso até na televisão, nos desenhos animados, já põe essas coisas para as crianças. Isso é como para as crianças irem se acostumar com aquilo. Isto é grave que estamos a ver contra as crianças. É muito grave. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento e nos preparemos e aprendamos a ensinar aos nossos filhos a ler as Sagradas Escrituras. Não importa que tenha 7 ou 8 anos, que vai a catequese, claro, é muito importante, mas também nós devemos ensiná-los a ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, como o primeiro, começando pelo Novo Testamento e depois também no Antigo Testamento. É muito importante ensinar isso aos nossos filhos. Estes dias estava vendo um vídeo do Padre Luís Torre, da Venezuela, uma criança com 7 anos, onde o pai lhe ensinava a ler as Sagradas Escrituras e ele tinha incluso vários capítulos e versículos gravados. Ele perguntava e ele dizia de memória, capítulo tal, fala de tal, fala isto, assim, versículo tal. E fiquei impressionado, e até o mesmo Padre Luís Torre ficou impressionado, uma criança com 7 anos, e ter aquela sabedoria. Claro, foi o pai que lhe ensinava. Então eu aconselho a todo o pai e mãe, mas que aprenda a ter formação primeiro, a fundo, do conhecimento da sua fé, da Igreja Católica, capítulos e versículos bíblicos da nossa Santa Igreja Católica. Ensine os seus filhos. Isto é muito importante. Pronto, por hoje não vou alargar mais este vídeo, só queria vir aqui, pronto, com esta grande preocupação, aconselhar tudo aquilo, como pai e mãe da família, a que aprenda a ter formação e ensine os seus filhos para este tempo difícil, porque este é o fim dos tempos, onde querem destruir a fé desde dentro. Muitos infiltrados que não são verdadeiros. Hoje em dia temos 2 igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. A falsa é toda aquela que é tudo a misericórdia, que todos se salvam, que não é necessário se arrepender, se confessar, e que todos vão para o céu, que o mal chama o bem e o bem chama o mal. Isso é o que estamos a ver agora, estas ideologias que estamos a ver. Então, é aqueles que, essa falsa igreja que nega o inferno e que nega o purgatório, que não é inferno, não é purgatório, que todos se salvam. Então, isso é a falsa igreja que ensina essas coisas. A igreja verdadeira, temos bons sacerdotes, santos, como bispos e cardeais, que defendem a igreja e falam a verdade, mas também temos outros que são maus pastores, que é o contrário. Então, é isto que nós devemos de abrir os olhos e aprender a ter formação também, para assim não ser enganados. É tudo por hoje. Sou a pedido todo aquele que veja o meu canal, que siga o meu canal, que dê um like, que gosta, ou que subscreva o meu canal, porque isto é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos católicos, como eu, que fui mal católico toda a minha vida, não tinha formação, era católico de palavra, de tradição, muitas vezes não ia à missa e pronto. E graças a Deus, aos meus 65 anos que tenho agora, há 3 anos para cá, que houve esta pandemia que morreu muita gente, deu para eu refletir sobre a minha vida e ainda bem, há tempo. Então, nunca é tarde, irmão católico, para que possas ter conhecimento da tua fé e formar-te a fundo. Então, teres um conhecimento a fundo do que o valor da tua salvação,
para Deus e também da tua família, teus filhos. É muito importante. E é tudo por hoje. E então, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.